Fala pessoal, bom dia! Nós temos então os exercícios da semana. O tema da semana, então, tema de checkmate aí de cavalo e torre, né? Um tema perigoso aí que nem sempre a gente consegue visualizar na hora do jogo, né? Como a maioria dos temas aí que são um pouco mais complexos, né? Mesmo os mais simples, às vezes, aí jogando partidas rápidas, aí a gente deixa escapar, né? Mesmo jogadores de nível bom aí podem estar deixando de escapar se não estão atentos aí ao que está acontecendo no tabuleiro, né? Aqui então no número 1, aqui que foi dia 11, dia 11 de fevereiro, número 1, nós temos checkmate em 3 lances aqui então, né? Sacrifício de torre, se eu não me engano foi o Raul que respondeu isso aqui. Torre F1, cheque. Bispo captura. E aí aqui nós temos, veja que nós temos uma desvantagem material, né? Torre, cavalo e torre contra dama e bispo, né? Nessa posição aqui. Então se a gente captura o bispo, por exemplo, tá perdido, né? Tá perdido. Então o lance aqui é cavalo cheque, né? Levando o rei para o canto, né? Rei H1 é o único, né? É o único. Defendendo aqui a casa de H2 para a entrada da torre, né? Então esse aqui é o checkmate de cavalo e torre, né? O tema de cavalo e torre. Veja que o rei fica sem casas, né? O rei no canto aqui, apenas o cavalo e a torre no ataque. Mesmo na desvantagem material aqui a gente conseguiu, né, jogar o rei para o canto e aplicar o checkmate aí. Esse tema de checkmate aqui no Lichess ele é conhecido como checkmate árabe. Foi a primeira vez que eu vi esse termo. Eu vou deixar o link também para vocês praticarem o tema, né? O próximo então, próximo capítulo, estamos em cheque aqui, né? Pretas jogam checkmate em 2, né? A torre está dando um cheque no rei, né? Então, veja que nós temos uma opção aqui de cheque duplo no rei branco, né? Defender o cheque, né? Como vocês sabem, existem 3 formas de defender o cheque: bloqueando o caminho, que é o que a gente vai fazer nessa, bloqueando o caminho aqui do cheque, capturando a torre, né? Capturando a peça que ataca o rei, ou tirando o rei. Aqui nesse caso a gente poderia tirar o rei para E7, por exemplo, mas não seria a melhor opção, porque a gente tem uma opção de defender o cheque aqui com contra-ataque, né? Então, esse aqui, o lance é cavalo, né? Cavalo F3. Veja que a gente deu um cheque no rei aqui, né? Um cheque duplo, na verdade. Então, por que a torre não pode capturar o cavalo aqui no cheque? Porque o bispo também, né, está dando cheque no rei. Então, aqui, nesse caso aqui, o rei é obrigado a sair para H1, né? Tanto a torre não pode capturar o cavalo, quanto o cavalo também não pode capturar o bispo, porque nós temos as duas peças estão, né, aplicando um cheque. Então, né, não tem, neste caso de 2 peças atacando o rei, né, geralmente o rei tem que sair, né? Não tem opção de bloquear 2 ataques ao mesmo tempo, né? Tem que e capturar 2 peças também não. Então, quando o cheque é duplo, o rei é obrigado a sair, né? O rei é obrigado a sair para H1, então, e aí nós temos aquele tema, né? O mesmo tema, mesma posição do quebra-cabeça de antes aqui, a torre defendida pelo cavalo, né, checkmate. Veja que o cavalo também defende G1, né, defende a torre, defende G1, não tem o que fazer. Então o mate em 2 aqui, neste caso, é cavalo cheque, bispo cheque também, né, bispo aplica um cheque descoberto, e aí a torre entra checkmate. Próximo capítulo então, que foi no dia 15/2, aí, 15 de fevereiro. Esse aqui, vamos ver como é que funciona esse aqui. Rei no canto. Veja que o rei está no canto, né? Nós temos um cheque descoberto aqui com a torre, né? O cavalo
se posiciona. O cavalo poderia capturar aqui, não, né? O cavalo pode capturar, mas tem opção melhor de novo aqui, né? Posicionando a entrada aqui da torre, né? Então, em jogos rápidos, principalmente, o jogador é muito tentado a capturar a torre aqui nessa situação, né? Com cheque, daí o rei captura. Mas a melhor opção aqui é cavalo F6, né? Cavalo F6, né? Já preparando a entrada da torre ali. Aí as pretas são obrigadas a bloquear o cheque, né? Não tem, veja que o rei não tem casa aqui, né? Pra fuga, né? Então as pretas são obrigadas a bloquear. Bloqueiam uma vez, bloqueiam a segunda. E aí é o mesmo tema de checkmate de cavalo e torre. Veja o cavalo atacando a fuga do rei ali e defendendo a torre ao mesmo tempo. Esse foi do dia 15, então, próximo capítulo. Esse aqui é uma pegadinha, né? Uma pegadinha. O tema desse aqui é parecido, né? Eu fiz questão de colocar no meio aqui dos exercícios porque justamente a questão do improviso, né? A gente está resolvendo um quebra-cabeça, a gente não pode ficar simplesmente apegado a um único tema, né? Então, nós temos um checkmate em 4 aqui. Eu também demorei uns minutinhos para resolver esse aqui. Eu estava imaginando que era um checkmate de cavalo e torre. Na verdade, nós temos o tema de checkmate Anastácia aqui, né? Que a gente aprendeu na semana passada. Veja a posição do cavalo, a posição que o cavalo entra aqui. Cheque. Rei só tem uma casa para jogar. Até alguns dos alunos sugeriu para capturar a torre depois do cheque aqui, ganhando a qualidade. Mas aqui nessa posição nós temos checkmate, né? Nós temos uma sequência de checkmate com torre e captura. Aí o rei é obrigado a capturar a torre. E aí a dama não pode jogar H5 aqui, né? Porque a dama está defendendo. Então dama H4. E aí checkmate. Veja a posição Anastácia aqui de novo, né? O cavalo atacando a fuga do rei. A torre atacando a dama, atacando a coluna, que poderia ser uma torre também. E uma peça amiga que bloqueia a fuga do rei também na coluna, né? Dia 17, então, checkmate aqui de cavalo e torre, seguimos no tema. Essa aqui, o sacrifício não funciona, né? Apesar de nós termos 4 ataques aqui contra 3 defesas, a gente acaba não conseguindo aplicar o checkmate, né? No caso de captura do peão de H2 aqui, o checkmate não funciona, né? Então nós temos mate em 3, aqui com o lance cavalo C2. Aí as brancas são obrigadas a capturar. E aí sim a gente faz o sacrifício aqui, porque o rei está em posição de checkmate, né? Naquela velha posição que a gente conheceu de cavalo, né? Cavalo defendendo a torre, defendendo a casa da fuga do rei, e a torre aplica o checkmate. Dia 18, então, o último aqui dos exercícios da semana. Esse aqui a gente fica tentado, né, a capturar a torre, né? Só que a gente tem que observar como é que está a nossa defesa aqui, né? Nossa defesa está perigosíssima aqui, né? Tem peças entrando, a dama também está caindo, né? A gente poderia capturar a dama trocando, aí cai torre. A gente está numa posição difícil aqui, né? Falando em termos de material, as pretas estão numa posição um pouco difícil, né? Estamos com material a menos aí. Temos, né, a dama e a torre dobradas aqui na fileira 8, né, atacando o nosso rei. Provavelmente tem sequência de checkmate aqui com essa torre e com essa dama aqui, né? Então se não trocar a dama, se trocar a dama vai ficar pior na questão material, né? E se não trocar a dama, fizer outra jogada, provavelmente as brancas vão ganhar uma iniciativa muito forte aí, né? Através de torre cheque, daí o rei foge para algum lugar. E aí a dama entra dando cheque também. Provavelmente vai ter alguma sequência de checkmate aí
no futuro se a gente não conseguir tomar a iniciativa do jogo. Como que a gente pode tomar a iniciativa aqui? Tem checkmate em 3, né? Torre, cheque, não funciona. Não funciona. Nós temos uma sequência de checkmate aqui, né? Conhecendo o tema de checkmate de torre e cavalo, a gente sabemos que temos uma sequência de checkmate, né? Com dama B1 cheque, aí a dama captura a torre, bispo é obrigado a capturar e olha a entrada da torre aqui de novo. Cheque, né? Checkmate, o cavalo defendendo a torre, defendendo a casa da fuga do rei. Cavalo defendendo a torre, defendendo a casa da fuga do rei. Este foi o último, então, dos exercícios aí da semana. Eu vou deixar o link do tema nos estudos e deixar o link do estudo também específico, né, se vocês quiserem conferir esses exercícios aqui, quiserem praticar. O capítulo de bônus, então, aqui, um lance que meu adversário deixou passar aqui, né, durante uma partida, que é deixar uma posição muito boa para as pretas aqui, né, e que não me ocorreu também que pudesse acontecer no momento, foi o lance torre captura D3, né, meu adversário não viu esse lance, né, sacrificando a torre por um peão central aqui. E na verdade não é um sacrifício, por quê? Porque a gente recupera a torre em seguida, né? Após o lance aqui, B captura C4, né? Ataca a torre e ataca a dama, dando um garfo aqui. Aí se dama C2, por exemplo, né? Pode jogar cavalo atacando a dama e atacando a torre, né? Pode capturar também. Na captura, se a dama captura, leva outro garfo, né? Caindo peça, ficando numa posição muito superior aqui para as pretas, né? E aí tá caindo também o peão de B aqui atacando a dama, né? Peão isolado no centro, rei também, né, numa posição duvidosa aí com os peões, com o peão de F já. Então após o avanço aqui do peão de E, né, posso capturar aqui, aí cai, né? O sacrifício de torre aqui é muito bem executado porque já tem uma ideia, né, uma ideia imediata, né, de recuperar a peça, né, quebrar a estrutura das brancas aqui e recuperar a peça, né? Aí se dama, né, olha a posição das pretas aqui como tá, né, melhor, com material a mais aqui. Então esse sacrifício aqui realmente me chamou a atenção aqui, meu adversário não ter feito, né? Então por enquanto é isso, um grande abraço e falamos na semana.